Secretário de Ibanez também articulou transferência de Bolsonaro. Ué, agora estamos 5 pessoas? E são 5. Por que o que dominou nas redes sociais foi Michele e Tarcísio, como os grandes salvadores? São 5 porque só 2. Estranho isso, né? Atual secretário da Casa Civil do Ibanez, Gustavo Rocha, também atuou nos bastidores para que Bolsonaro fosse transferido para Papudinha. Segundo as fontes do Supremo, Rocha manteve contato direto com o ministro Moraes nos últimos dias. Os dois mantêm relação próxima desde o governo Temer, onde eles foram ministros. O chefe da Casa Civil do Distrito Federal, segundo relatos, ajudou a convencer Moraes de que a Papudinha seria um espaço melhor para abrigar Bolsonaro. Então, são 5 pessoas, só estão batendo bumbo para 2. E ainda estão queimando os filhos de Bolsonaro. E isso vem sendo construído de uma forma para enfraquecer a candidatura do Flávio. Ok. Aí o Carlos escreveu, para mim esse foi o melhor tweet dele ontem. Eu tenho convicção absoluta, diante dos fatos mais recentes, de que o objetivo jamais foi medir forças com os filhos de Bolsonaro. Isso sempre foi apenas a superfície do jogo. O verdadeiro intento, ainda que de forma dissimulada, é medir forças com o próprio Bolsonaro. Essa percepção não é nova para mim. O que mudou foi o grau de exposição. Aquilo que antes se insinuava nos bastidores, agora se revela com fatos escancarados, sucessivos e cada vez mais difíceis de esconder. Os movimentos são claros, a estratégia é reiterada e o alvo nunca deixou de ser o mesmo. Você acha que o Carlos está falando do quê? Eu não sei. Eu acho que o histórico do Carlos e os serviços por ele prestado na hora de expor pessoas como, vou dar os 3 nomes, todo mundo conhece. Bebiano, Santos Cruz e Sérgio Moro. Eu acho que no mínimo deveria ser aquele ponto. Eu acho que vale a pena ouvir, né? O que esse cara tá falando. Tem alguém assim que realmente, né, tá preocupado com o Jair, eu acho que é o Carlos. Mas até agora são só suposições, reflexões em cima de coisas. Vamos pra linha do tempo que destrói narrativas. Vamos pros fatos. Os fatos que incomodam. É muito fácil pegar, né, uma notícia, um fato e vender como, Tarcísio, maravilhoso, olha pro Cadeirudo, o Cadeirudo salvou o Brasil. É a mesma coisa que aconteceu com a pesquisa da ideia, né? Saiu a pesquisa da ideia, meu Deus, tá aprovado, o Flávio não serve pra nada, o Flávio é inútil. Aí no dia seguinte saiu a pesquisa da Genial Quest, ninguém falou nada. Porque aí agora o Flávio voltava a ser competitivo, né? Então não pode falar nada. Saiu Paraná Pesquisas, Flávio super competitivo. Todo mundo silêncio. A próxima pesquisa que sair e o Flávio não for bem, aí todo mundo vai falar. A seletividade na informação tá cada dia maior na direita. Mas vamos lá, gente. Vamos na linha do tempo? 5 de novembro de 2025. E eu montei essa linha do tempo para falar sobre o quê? Sobre a Papudinha. Sobre a Papudinha. Será que a decisão da Papudinha foi tomada nas últimas horas após o encontro? Após um breve encontro, o coração de Alexandre de Moraes derreteu. Ele escreveu uma peça longa com imagens, prints, links, né, negando várias coisas e permitindo que Bolsonaro gozasse de todas as regalias do Hotel 5 Estrelas Papudinha. Será que foi isso que aconteceu? Ou será que essa história da Papudinha já era algo extremamente esperado e que estava aí nos holofotes há meses? Há mais de 2 meses. Vamos começar aqui, 5 de novembro de 2025, mais de 2 meses atrás. Moraes avalia o futuro de Bolsonaro e analisa a ala da Papuda com preços vulneráveis e mais policiamento. A imprensa noticiava que Bolsonaro tinha mandado a chefe de gabinete dele, tá ali na segunda linha no segundo item do subtítulo, chefe de gabinete visa Papuda e acende alerta no governo do Distrito Federal. E tá ali, outra área visitada por Cristina foi o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Já se cogitava a possibilidade de mandar Bolsonaro para Papudinha. Moraes pretende mandar Bolsonaro cumprir pena na Papudinha. 11 de novembro, Igor Gadelha cravava, com base em fontes, e depois a Malu Gaspar iria confirmar a mesma informação que Bolsonaro já iria para a Papudinha. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, indicou aliados, já tem em mente o espaço para onde pretende mandar Bolsonaro cumprir pena. Segundo pessoas próximas a Moraes, o ministro deve ordenar que Bolsonaro vá para a Papudinha. A turma da Malu Gaspar, interessada pelo Rafael Moraes Moura. Bolsonaro deve ficar na Papudinha. Esse é o cenário mais provável, segundo o blog apurou com 2 fontes a par das discussões. O Gadelha da matéria primeiro, às 2 horas da manhã do dia 11, a meio-dia e 34, foi a vez da Malu Gaspar. 11 de novembro. Em 20 de novembro, até a imprensa internacional já sabia que Bolsonaro ia para a Papudinha. Matéria do The Guardian. Choque na prisão. Golpista brasileiro, Bolsonaro finalmente enfrenta a prisão. Tava lá um parágrafo muito bonitinho. Apesar das especulações que Bolsonaro poderia ser enviado para a Papuda, seu destino mais provável parece ser um presídio próximo para policiais e outros presos especiais, conhecido como Papudinha. Sabe por que Bolsonaro não foi para a Papudinha desde o início? Porque Bolsonaro foi preso antes de ser condenado. Aquele episódio lá da tornozeleira o levou a ser preso preventivamente. Aí a prisão preventiva de Bolsonaro foi na Polícia Federal. É como ele já estava preso lá, ele continuou lá. Foi só por causa disso.
Se tivesse seguido o trâmite normal, na verdade não foi na tornozeleira, foi a vigília. Eu já tava mentindo. Não foi a tornozeleira, foi a vigília. O que justificou a prisão de Bolsonaro foi a vigília. Por conta da vigília, mandaram o Bolsonaro pra Polícia Federal. Esse foi o motivo. Se não tivesse a vigília, Bolsonaro ficaria preso em casa mais alguns dias e depois iria direto pra Papudinha. Até a imprensa internacional já sabia. Aí dia 28, Bolsonaro estava preso, né, na PF. Os soluços de Bolsonaro e as especulações sobre transferência para a Papudinha. Já se falava em sair da PF e ir para a Papudinha. Nesta quinta-feira, dia 27 de novembro, a possibilidade de Bolsonaro ser transferido em 2026 para a Papudinha gerou comentários nos bastidores do Supremo. O Supremo tinha divulgado um vídeo mostrando como era lá, né, tudo mais. E olha o que dizia, ó, espaço é maior e mais confortável do que a cela onde Bolsonaro está preso. 28 de novembro. Como é a sala especial preparada como plano B para Bolsonaro? Olha o subtítulo. Se advogados de Bolsonaro vissem a cela, pediriam transferência da sala na PF na hora, dizem investigadores a par das instalações. Então, assim, se o Silas Malafaia tá comemorando, se o Tarcísio tá querendo fazer festinha, e a senhora Michele Bolsonaro parece que também tá embarcando nessa, então está uma coisa errada, irmão. Porque desde o dia 28 de novembro, tá falando, cara, os advogados é só pedir. Se é tão melhor assim, só basta os advogados pedirem, porque já tava se discutindo isso, sabe? Até jornais internacionais já sabiam. Menos a direita. A direita tem ódio. A direita tem ódio ao conhecimento, mais do que petista. A direita odeia o conhecimento. A direita gosta de lavar a alma. É um bando de gente maluca que gosta de lavar a alma. É isso que virou a direita. Não vem trazer conhecimento não, que o povo odeia. Eu quero ser burro. A turma da direita hoje. O mais importante é manter a direita unida. Fica ali, né? O advogado de Bolsonaro visse a sala na Papudinha preparada como plano B para o cumprimento da pena, pediriam transferência da sala na hora. A Papudinha, como ficou conhecido, né? O 19º Batalhão, especial, tudo mais, pipipopô. Então, se teve algum erro, não foi dos filhos de Bolsonaro. Foi dos advogados que não agiram, né, no tempo certo. Aí, 2 de dezembro de 2025. A manchete era: luxo da cela de Torres irrita em torno de Bolsonaro. Teve uma pessoa que leu essa matéria na época na rede social, fez outra aparecer em vídeo, que foi a Sarita Coelho. Ela comentou isso na época, falando que não tem nenhuma, que estavam tentando gerar uma briga que não existia entre Bolsonaro e Anderson Torres. Essa foi a tônica do comentário dela na época. Eu vi, eu tenho memória boa, não esqueço das coisas. Só que se você pegar essa matéria pra ler, tava lá, ó. A insatisfação do entorno de Bolsonaro é essencialmente porque o lugar onde Torres está preso é mais do que 4 vezes maior. Só que, ao mesmo tempo, esses aliados de Bolsonaro ponderam o simbolismo negativo de estar preso na Papudinha. Assim, eu acho que tá difícil sustentar a tese que Tarcísio de Freitas e a dona Michele Bolsonaro amoleceram o coração de Alexandre de Moraes numa ligação, e em poucas horas ele escreveu uma peça gigantesca com imagens, prints, links, atacando o Flávio Bolsonaro, o cara, tudo mais, ainda botando a culpa nos filhos, diante de pessoas que trabalham muito, o Bolsonaro poder gozar a vida na Papudinha, sabe? Não para em pé. Mas para aqui. Não para em pé. Mas para aqui. Não, que é uma linha do tempo, ainda tá em 12 de dezembro, calma que a gente vai chegar em janeiro. Supremo avalia a transferência de Bolsonaro para a Papudinha. Ex-presidente está preso na superintendência dia 22 de novembro. Aí tava ali, ó. Segundo relatos feitos à CNN, Alexandre de Moraes considera a possibilidade, mas avalia que a eventual transferência deve ocorrer apenas após a perícia médica do ex-presidente. Opa, então já tinha até data para isso acontecer, que era quando? Após a cirurgia de Bolsonaro. Ava! Eu estou chocado. Parabéns, né? O Silas Malafaia, interesse zero na situação, né? A turminha que falou com a imprensa, o mal da turma. Tem gente que é besta. Tem gente que é... Ou talvez não, tem gente que é esperto e se acha esperto demais. O jornalista da imprensa, do consórcio, ele não é... Assim, o segredo de fonte é até o segundo parágrafo. Se você perguntar com jeitinho, ele te fala quem soltou notícias na imprensa. Tem jornalista que gosta de jogar Zelda. Aí a gente... Da mesma forma que o Flamengo conecta corações. Jogadores de Nintendo também se conhecem. Meu Deus, ó. WhatsApp, viu? Bando de vagabundo. 15 de dezembro. Aliados de Bolsonaro evitam se conformar com possível vida para a Papudinha. Olha que dizia, né? Aliados de Bolsonaro mantêm pressão por prisão domiciliar e evitam se conformar com a possível transferência de Bolsonaro para a Papudinha. Porque realmente não é pra se conformar. No mínimo, tinha que estar preso em casa. No mínimo. Mas tava dado que ele ia pra Papudinha. Tava dado que isso ia acontecer. Análise. Família e defesa de Bolsonaro repensam ida para a Papudinha. A defesa também repensa, né? Então,
Normalmente, quando... Não é as modificações que acontecem na questão judicial, não é assim, o Carlos Bolsonaro faz um tweet e Alexandre de Moraes toma uma decisão. Normalmente não é assim, né? É só pra perseguir. Mas normalmente, quando você quer alguma mudança no seu processo, você tem que ir pros seus advogados, né? Então, talvez, se for pra culpar alguém, deveria culpar os advogados. Segundo a analista, há um entendimento inicial entre familiares e advogados que talvez seja melhor para Bolsonaro ser transferido para Papudinha. Aqui já é 5 de janeiro. Agora. Aí eu montei aqui a lista toda, né? A gente só relembrar. 5/11. Folha diz que Moraes mandou o chefe de gabinete visitar Papudinha. 11/11. E o Gadelha revela que o destino escolhido por Moraes é Papudinha. No dia 11, também no dia 11, Malu Gaspar confirma, com 2 fontes, que Papudinha é o destino provável. No dia 20, até o The Guardian, imprensa internacional, já falava que iria para Papudinha. Dia 28 de novembro, Platô BR, que é da turma do Guilherme Amado. Acho que o Guilherme Amado também tem fonte no Supremo, né? Cita pela primeira vez a possibilidade de ser transferido da PF para Papudinha. 28/11, revista Veja garante que se defesa visitasse Papudinha, iria pedir transferência na hora. 2 de dezembro, CNN diz que em torno de Bolsonaro sente inveja da Papudinha, mas teme peso do cibolismo. A 12/12, CNN confirma que o Supremo avalia transferir Bolsonaro para Papudinha após cirurgias. 15/12, CNN diz que aliados querem, mas não assumirão que Papudinha é melhor. E dia 5 de janeiro, CNN diz que família e defesa consideram melhor para Papudinha. Aí eu pergunto para vocês, será que foi alguém que amoleceu o coração de Alexandre de Moraes? Ou era algo que, obviamente, iria acabar acontecendo e talvez pudesse ter ocorrido até antes mesmo, se o pessoal que você lá tá falando, não fica preso na PF, não. Porque na PF ele foi a prisão preventiva, né? Por conta da vigília. Aí agora você pode se basear nos fatos. Aí você chora, briga com a verdade. A direita odeia a imprensa, né? A direita só gosta do que sai da imprensa quando ataca o PT e Alexandre de Moraes. Se é matéria da Malu Gaspar falando que o contrato da mulher de Alexandre de Moraes era 129 milhões, aí é super verdade. Ai de quem desconfiar. Aí é gado petista. Agora se a Malu Gaspar for outra coisa... Ah, você acredita na Globo! Essa direita é maravilhosa, viu? Aí vamos lá que ainda tem mais coisas. Depois de tomar um atropelo aí nas redes sociais, o descarado do governador de São Paulo, o Cadeirudo, em mais uma situação onde a imprensa o questiona, aí ele diz que o candidato dele é o Flávio. Mas é sempre o mesmo padrão. O Tarcísio, ele não toma iniciativa. Não é espontâneo. Ele só fala do Flávio se algum jornalista questionar. E tá ali, né? Tarcísio afirma que o candidato é o Flávio. Podem me questionar, mas o ambiente é o mesmo. Alguém o indaga na entrevista e ele responde. Quando que Tarcísio vai fazer um vídeo nas suas redes sociais confirmando que o seu candidato é o Flávio? Aí tá ali, né? Disse o governador aos jornalistas ao ser indagado. Pra mim essa resposta não serve de nada. Por outro lado... o Flávio... Oh, meu Deus. O Flávio é paciente demais, viu? A postura de quem vai vencer realmente a eleição. O Rafael Globo até diz, né? Quanto mais o Flávio falar, menor será a rejeição. Ele não consegue brigar com ninguém. Todo mundo é amigo dele no final da história. A primeira-dama Michele Bolsonaro postou um story, compartilhou um story do governador Tarcísio de Freitas, e depois curtiu um comentário da esposa dele, falando que ele deveria ser o próximo CEO do Brasil, né? O senhor gostaria disso? Não, acho que eu faço aqui, eu pratico aquilo que eu falo, que é a união. E é o que eu vou continuar buscando sempre, porque esse é o caminho. E eu tenho certeza que em algum momento, aí eu não vou ficar cobrando em qual tempo de cada um eles têm que estar mais efusivamente ou menos efusivamente na campanha. O fato é que está longe a campanha eleitoral ainda. As pessoas têm o tempo delas e eu não vou ficar cobrando ninguém. Eu estou fazendo a minha parte, é o que eu vou continuar fazendo. Eu acho que todo mundo tem que buscar se unir. E é isso que eu estou não apenas falando, mas praticando. Não só estou falando, estou praticando. Essa frase é boa, viu? Não estou só falando, eu estou praticando. Colocando realmente em prática, né? Às vezes falta um pouco disso na direita. Aí, o charlatão fala o seguinte... Com tanta coisa acontecendo, estranho a escolha de pauta de alguns bolsonaristas e ficar... Não é crítica, nunca é crítica. A direita permitida, ela não é criticada, ela sofre ataques. Fica atacando a Revista Oeste, a Michele, o Novo e até o Tarcísio, gente. Rapaz, até o Tarcísio. Aí já passou do limite, né? Não precisamos de união e de todo apoio possível ao candidato Flávio? Aí o inimigo dá no meio e fala o seguinte: irmão, eu te faço aqui uma pergunta. Todos esses estão sendo cobrados. Eles estão apoiando com todas as forças, né, que o candidato é o Flávio? Estariam eles na boca do povo negativamente, esses 4, caso estivessem proporcionando o apoio que o Flávio merece e precisa para enfrentar a tirania do sistema? E aqui ele traz um ponto, né? Ninguém tá atacando Cláudio Castro, Jorge Melo, Magno Malta, Jorge Seife, Júlia Zanata, bem como outros que já se posicionaram claramente em favor da candidatura do Flávio, o escolhido de Bolsonaro. Todo mundo que tá apoiando o Flávio tá de boa, tu já percebeu isso? Todo mundo que realmente tá apoiando, todo mundo que tá apoiando, ninguém tá reclamando dessas pessoas. Se estes são cobrados e não atacados, como você afirma, a tua não é.
as tias e tios do Zap não pegam ranço à toa, né, com as pessoas. Vi de outras ocasiões e que tentaram fazer sacanagem com o Jair. E parece que ultimamente, sem Olavo aqui pra te puxar a orelha, você tá voltando a ser o velho Rodrigo Cocô, que ele se referia à sua pessoa. E aqui tá aqui, ai, vocês estão cobrando o novo. Vamos falar do novo? Vou até o fim. Sema confirma convite e o não à proposta sobre Flávio Bolsonaro. O governador de Minas afirma que não será vice, defende projeto próprio e sinaliza a resistência da centro-direita ao bolsonarismo raiz. O convite não partiu do Flávio, partiu do Ciro Nogueira. A gente tá cobrando o novo exatamente por causa disso. O novo se diz aliado, deveria estar apoiando, devia estar jogando junto, né? Não jogando contra. Aliado não joga contra? Ou joga contra? Me expliquem aí. Eu preciso entender, aliado joga contra ou a favor? Esse aqui é o Partido Novo, né? Assim, isso é o que se tornou a direita. Um bando de manipuladores. Um bando de manipuladores. Eu prefiro ficar com Carlos, Eduardo e Flávio, sabe? Ao longo dos anos aí, se provaram em diversos momentos. Inclusive, o principal, né? A sua lealdade ao projeto encabeçado pelo pai. Prefiro ficar com Carlos, Eduardo e Flávio, sabe? Até o fim. Prefiro ficar com esses três. Prefiro ficar com eles ali, ó. Aqueles quatro ali, ó. Era isso? Não, a gente vai apoiar quem Bolsonaro indicar. Era o papo que tinha. Pronto, ele indicou o Flávio. Ah! Então parece que a galera não é tão bolsonarista assim, né? Ou não é tão grata assim. Ou talvez queira ser mais realista que o rei.